Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula de literatura comigo, professora Tássia. Hoje nós vamos falar de algumas obras da FUVEST. Nesta aula especificamente vamos falar de A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz. Antes da gente entrar nos detalhes da obra, é importante a gente falar um pouquinho do autor e da corrente literária. O autor, o nome dele completo é José Maria de Eça de Queiroz, nascido em 1845 e falecido em 1900. Ele é um autor realista português e isso é importante para a gente, por quê? Porque a gente sabe que no realismo o propósito, o pensamento principal do realismo é fazer o quê? Denunciar a hipocrisia da sociedade, ou seja, falar da realidade nua e crua, né? Ou seja, não falar de modo velado as mazelas da sociedade, ou seja, é uma coisa mais de denunciar a hipocrisia, de falar diretamente, etc e tal. Então, como um autor realista português, ele fez isso com muita maestria em várias obras, as quais falarei agora que a gente tem aqui no nosso slide. Ele começou com o Mistério da Estrada de Sintra, não muito popular, O Crime do Padre Amaro, que é uma das obras-primas dele, fala de um amor tórrido entre um padre e uma moça da vila, e tem final trágico, claro, porque a gente não poderia deixar pessoas pecadoras sobreviverem, tá? Então essa é uma das características até do realismo português, no caso do realismo de Eça de Queiroz, e isso também vai se apresentar em outros casos, como A Tragédia da Rua das Flores, O Primo Basílio, que é outra obra clássica que sempre cai no vestibular, revezando com algumas obras do Eça de Queiroz. Este ano nós temos como obra A Cidade e as Serras, mas muitas vezes já caiu também O Primo Basílio, que também fala de uma traição, e a traidora, no caso, a Luísa, ela não pode também ficar viva, enfim, não querendo fazer spoiler, mas já fazendo até para vocês quererem ler a obra, ela se sente culpada, sofre alguns castigos, etc e tal. Temos o Mandarim, A Relíquia, Os Maias, que também tem um caso tórrido, Uma Campanha Alegre, Correspondência de Fradique Mendes, Dicionário de Milagres, A Ilustre Casa de Ramírez, que é a última obra publicada em vida do Eça de Queiroz, tá, pessoal? E A Cidade e as Serras, que é a nossa menina de hoje, e Os Contos, que é póstumo. Hoje a gente vai falar exatamente da Cidade e as Serras, ok? Essa é a nossa obra de hoje. Como a gente vê, foi publicado em 1901, portanto, há um período póstumo da morte do Eça de Queiroz. Vamos falar um pouquinho do contexto da obra. A obra é publicada em 1901, como eu disse, ela é póstuma e representa, na obra de Eça de Queiroz, uma terceira fase, porque a gente tem o começo da obra do Eça de Queiroz ainda com alguns resquícios do romantismo, nós temos a segunda fase, a fase super realista dele, e nós temos essa terceira fase que a gente pode chamá-la de pós-realista ou terceira fase dele. Ela é menos crítica a Portugal, porque justamente o Eça de Queiroz, ele era um inimigo português praticamente, porque ele denunciava mesmo, gente, ele denunciava tudo que ele achava errado na sociedade, ele ia lá e denunciava, tipo, não adianta fingir que é bonzinho não, porque ninguém é bonzinho aqui. Então ele faz as pazes, inclusive essa obra, ela é considerada como uma obra que faz as pazes entre o Eça de Queiroz e a figura do homem português, ou seja, as pazes entre Eça de Queiroz e Portugal. Lembrando também que essa obra é dividida em duas partes, isso vai ser muito importante na hora que a gente falar do enredo, certo, pessoal? Vamos falar das personagens. Bem, esse livro não é tão rico de personagens assim, não é tão complexo. Nós temos o protagonista, que é o Jacinto de Tormes. Tormes, no caso, é a cidade portuguesa, uma cidade serrana de Portugal. Lembrem-se, eu já falei em alguma das minhas aulas de literatura portuguesa, que Portugal tem a área semelhante à área do nosso estado de Santa Catarina, tá? Em termos de tamanho, de território, tá? E inclusive a geografia também não é tão diferente assim, é um lugar serrano, um lugar que tem uma costa protuberante,
né, que tem a cidade do Porto, enfim, por isso que as navegações foi algo importante na história de Portugal, tá? Então, Jacinto de Tormes, esse Tormes não é sobrenome, esse Tormes é a região dele, ok? Na verdade, não dele, a gente vai descobrir depois de quem é essa região. Ele é chamado de Príncipe da Gran Ventura, né? Ele é neto do Dom Galeão, que é quem começa a nossa história, mora em Paris com todo o luxo e a pompa que merece. Nós temos o José ou Zé Fernandes, que é o melhor amigo do Jacinto, que é o narrador da história. Ele é um cara positivista como o Jacinto. Temos o Grilo, que é um criado da família Tormes, né, desde Dom Galeão. E alguns dos representantes, né, do lado ruim do luxo e da vida em Paris, com fofocas, ego, questão de vaidade, intriga, enfim, o lado ruim da cidade, representada pela figura do Grand-Duque Casimiro, a Condessa de Trevet, o Efraim, que é um banqueiro judeu, e a Madame Oriol. Tá? Então essas são as nossas personagens. Lembrando sempre que eu faço aquele esquema pente, né? Que é uma dica que eu falo para os meus alunos. Quer saber de uma obra? Faça o pente. No caso aqui, Tia Tássia já adiantou esse pente. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, ok? Vamos falar agora do enredo, né? Então, a história, ela é narrada pelo José Fernandes, ele é um narrador, primeira pessoa, personagem, só que ele não protagoniza a história, beleza? Ele simplesmente conta, começando a contar dos antepassados do Jacinto, já que o Jacinto é o protagonista, ele começa falando da história da família do Jacinto e termina contando a história do Jacinto, mas ele não é protagonista, ele conta, ele relata, mas sempre do ponto de vista de um segundo plano, tá? E como que começa essa história? O Dom Galeão, que é o vô do Jacinto, ele morava em Tormes, Portugal, adorava Portugal, estava feliz em Portugal. De repente, ele conhece o Dom Miguel, que é o irmão do Dom Pedro, fica amigão do Dom Miguel ajuda ele, aí ele tem um grande apreço por Dom Pedro, só que aí o Dom Miguel sofre um golpe do irmão Dom Pedro. Desgostoso com isso, o que o Dom Galeão faz? Vou embora daqui, vou embora de Portugal, eu vou morar em Paris. E vai para Paris. Né? E aí, né, aí é a hora que começa a história da família do Jacinto, dos antepassados de Jacinto em Paris. Então, o Dom Galeão, ele vai para Paris, depois ele falece, a esposa e o filho continuam em Paris, ok? E aí o filho, né, do seu Galeão, do Dom Galeão, é o Cintinho, ele casa com a filha de um desembargador lá de Paris e falece meses antes do seu filho nascer. Esse filho é o Jacinto, neto de Dom Galeão. E aí o Jacinto já nasce em Paris, gente, já é um cara da cidade, já é o cara da balada, do luxo, da modernidade, porque Paris era uma cidade, uma capital muito moderna. Então lá ele pega elevador, usa telefone, tudo moderninho, né? E aí ele tá desfrutando desse luxo, tem os visitantes ao apartamento dele lá da Champs-Élysées, que acho que é o 202, ele recebe visitas e tudo mais, e de repente os túmulos da família de Jacinto lá em Tormes, em Portugal, são aterrados, soterrados, sei lá que desgraça que acontece, tem um abalo sísmico, sei lá, que derruba a terra lá, o túmulo, ele tem que ir lá resolver. Ele resolve ir lá para Tormes resolver a parada. Aí ele chega lá, o que ele vê? Vê uma cidade pobre, lá do interior do Nhomes, de Portugal, fica chocado com tal realidade, porque além de atrasada, a cidade é pobre ainda. Isso deixa ele com vontade de querer ajudar, trazer modernidade e tudo mais. Lá ele conhece a Joaninha, que é a prima de Zé Fernandes, que é o narrador, o Big Brother do Jacinto. Ele se casa com Joaninha e depois ele decide passar a vida em Tormes. Ele se muda para Tormes, volta para Tormes, tá? Então essa basicamente é a história, gente. Eu não vou ficar dando muita historinha, não, muito detalhe não, porque eu quero que vocês leiam, tá? Sempre falo que obra tem que ser lida, não é para ser só escutada, e não adianta também só ler resumo. Por quê? Porque na prova vai ter lá um trecho, né? Um desgraçado de um trecho do livro. Se você não sabe de nada, não sabe da história, você não lê o livro, como é que você sabe de que parte que é? De que trecho que é? Não adianta, você tem que ler o livro inteiro para você saber, não, esse trecho aqui, ó, é do começo, é do fim, a que se refere. Então, o resumo, na verdade, ele é mais um instrumento para você entender a crítica literária, para você entender o olhar
literário sobre a obra, não para você conhecer a obra, gente, pelo amor de Deus, tá? Falando no narrador, já disse, o narrador é o Zé Fernandes, ele é um narrador personagem, participa em primeira pessoa, ele que narra tudo, e com menos destaque do que o protagonista, do que o Jacinto. O tempo ele é cronológico, começa com a história de Dom Galeão em 1834, vai até o final quando Jacinto se muda para Tormes em 1893. E o espaço é uma mescla entre Paris, cidade francesa, capital francesa, e Tormes, uma cidade serrana de Portugal, super atrasada e nada de moderna. Análise da obra, né? Bem resumidamente também, mas aí é onde está a parte mais importante que vocês, lendo a obra sozinhos, não conseguem, que é esse olhar crítico que é importante. Ainda com características realistas, ok? Como a riqueza descritiva, né? O livro trabalha a oposição entre a cidade e o campo. Então, esta é a principal característica da obra, oposição entre cidade e campo, né? Porque na cidade, na capital, tá tudo lindo, tudo luxuoso, tudo moderno, só que já tem deturpação de caráter, querendo ou não, isso ainda é uma coisa que um realista deve observar, no caso essa de Queiroz. E ele coloca isso em contraponto do homem português da serra, do interior, que é um cara mais atrasado em termos tecnológicos, porém mais puro de coração, mais bondoso, não está corrompido, ok? Basicamente se trata disso, né? E aí, a pegada do Essa de Queiroz é justamente propor uma modernização sem a perda da tradição. Ou seja, a gente pode se modernizar, mas sem se corromper totalmente, sem esquecer as origens, que é a impressão que ele tem justamente ao contrapor a cidade Paris, França, com a cidade serrana Tormes, ok? Em termos de diálogo, nós temos ainda, ele pode dialogar com Viagens da Minha Terra, do Almeida Garré, né, que é uma obra que faz um retrato de Santarém, de Lisboa a Santarém, então de uma viagem de 80, 90 quilômetros dentro de Portugal, mas que fala desses valores portugueses, dessa questão, tradição portuguesa, então é um livro que pode dialogar sim com o Curtiço, por quê? O Curtiço é um local personificado, né? O Curtiço, ele é uma obra naturalista que representa uma figura, uma essência identitária, assim como a cidade representa uma essência identitária e as serras também. Então, por isso, essa obra também pode dialogar numa questão, por exemplo, com o Curtiço. E coloquei a obra nova, Mayombe, do Pepetela, esqueci de colocar o nome dele, gente. Me perdoem, tá? Que é do Pepetela, tá? E aí, do angolano, que agora entrou na nossa lista, né? Também por quê? Porque Mayombe é o nome da floresta que recebe os guerrilheiros, né, da MPLA. Então, também é um lugar personificado, também é um lugar carregado de simbolização e valores. Certo, pessoal? Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste comentário de obra da FUVEST, no caso da Cidade e as Serras. Espero vê-los na próxima obra. Um beijo grande e tchau, tchau.